Amém, meus irmãos, saúdo a todos na gloriosa e santa paz, Senhor Jesus, quem nos fala, seu irmão em Cristo, pastor Tiago. Irmãos, quero falar sobre algo muito importante para que nós possamos vencer, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, tanto espirituais como também nessa vida terrena. E esse, na minha opinião, é o motivo a qual Deus, um dos motivos a qual o Senhor Jesus escolheu o apóstolo Paulo, que era algo que eu creio que Deus viu em Paulo que era diferenciado de outras pessoas, que é a perseverança. Irmãos, a perseverança é essencial para a vida cristã, é essencial para a vida do crente, porque a vida é cheia de batalhas, de lutas, de obstáculos, de dificuldades. E tem pessoas que desistem muito facilmente, que no primeiro obstáculo, na primeira decepção que ela tiver, ou quando algo não acontecer conforme a pessoa esperava, ali uma decepção, ela já abandona tudo, já deixa os caminhos do Senhor, já abandona a trajetória cristã. E nós sabemos que no mundo tereis aflições. E o apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa a qual, mesmo quando ele perseguia a igreja, que ainda era Saulo, não é verdade? Nós vemos que ele era uma pessoa ali obstinada, uma pessoa que quando ele tinha um objetivo, quando ele tinha um foco, ele ia até o final, ele não desistia. Veja que Paulo perseguiu a igreja ali em Jerusalém e ele conseguiu, de certa forma, ali que os cristãos fugissem de Jerusalém. A Bíblia diz que os cristãos fugiram, porque ele ia como um touro bravo, como ali perseguindo, prendendo, ali açoitando os crentes. Então, eles fugiram, muitos morreram, não é verdade, com essas perseguições. E ali eles fugiram de Jerusalém e junto com eles foram espalhando o evangelho nas outras cidades circunvizinhas. E Paulo já tinha cumprido a missão dele de certa forma que foi dada para ele, que era repelir o evangelho ali em Jerusalém. Mas ele não ficou contente com isso. Ele vendo que eles continuavam por onde eles iam pregando, ele quis ainda perseguir a igreja, pediu carta e pediu carta para ir para Damasco, para perseguir a igreja. Então veja que aí no caminho para Damasco ele tem encontro com Jesus. Então veja que ele era uma pessoa que ele era perseverante, Ele tinha uma perseverança muito grande no objetivo que ele queria. Então Deus viu isso nele e o Senhor quis usar essa qualidade que ele tinha em prol do evangelho. Não é à toa que ele mesmo disse que foi o apóstolo que trabalhou mais e com certeza um dos que mais sofreu, Ele mesmo disse que passou fome, frio, nudez, açoites, naufrágios, perseguições, perigos, em todos os lugares. Então veja que Deus viu nele o quê? Perseverança. É a mesma coisa quando nós lemos Eliseu, ali quando Eliseu vai substituir Elias, e se você ali olhar no livro de Reis, você vai ver que para ele conseguir a porção dobrada, ele teve que perseverar. Elias falava para ele, fica aqui que eu vou para Jericó. Ele falava, não, eu vou contigo, vive o Senhor que eu vou contigo. Por quê? Porque ele queria a bênção dele. Nós vemos isso na vida de Jacó, quando Jacó segurou o anjo e falou, não, me abençoa. E o anjo falou, não, me solta que eu, E ele falou, não, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Ali a Bíblia fala o anjo do Senhor, ali em teofania, representando o próprio Deus, tocou na coxa dele e ele feriu a coxa dele. E mesmo assim ele não soltou, falou, não, eu quero a minha bênção, me abençoa. Ou seja, perseverança, irmãos, persevera, não desiste não. Quantas das vezes, diante de tantas provações, nós pensamos em parar, pensamos em desistir, desistir da nossa cruz, porque às vezes nós sentimos que está pesada, sentimos que as tribulações estão assolando a nossa vida, mas não desista da sua cruz, persevera, porque você vai trocar ela por uma coroa maravilhosa de vitória, meus irmãos. Então, palavra de perseverança, que o Senhor venha dar perseverança a todos nós, como Paulo era perseverante, Tem um versículo em Atos 25, o livro de Atos, glória a Deus, Atos 26, no verso 32, o rei Agripa, ele fala para Festo, que era o responsável ali por aquela localidade, fala assim, bem podia soltar-se este homem, que se não houver apelado a César. Quer dizer, Paulo foi ser acusado ali perante Festo, que antes de Festo era Félix,
né? E ele ficou preso ali quando Festo assumiu ali o cargo, ele foi ouvir Paulo, né? E ele não achou nada que fosse assim, pecado de morte em Paulo. Ele não achou nada, vamos dizer assim, condenação, né? Condenação ali para condená-lo à morte. Não havia. Era uma questão interna dos judeus. Então ele ali, quando vem o rei Agripa, o próprio rei Agripa fala para ele, olha, bem que podia soltar esse homem, porque não há causa de morte para ele. Mas Paulo havia apelado para César. Veja que Deus deu uma missão para ele ir até Roma. E ele foi até Roma. Passou por naufrágios, passou por situações, açoites, perseguições, mas ele tinha um objetivo. Enquanto ele não chegou lá e não cumpriu a missão dele, ele não parou. Então é assim que nós temos que ser perseverantes, né? Perseverantes e focados no objetivo que o Senhor nos deu para poder cumprir a nossa missão e alcançar a nossa vitória. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos.